A gente tem então um produto que ele trabalha com ambientes virtualizados. Ele é um produto de classe Enterprise que escala enormemente, tá? Então ele é focado em ambientes virtuais. Qual que é a ideia da Zerto, pessoal? A gente tira a replicação da camada do storage e traz ela para próximo do hypervisor, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma replicação definida por software, ok? Hoje tudo é definido por software, né? O nosso processador, a nossa rede, o nosso storage e por que não a replicação também, né? Então, essa é a ideia do produto. É um produto exclusivamente de software, não tem nenhum hardware atrelado. Bom, como é que tipicamente a gente protege as nossas máquinas virtuais? A primeira coisa é fazer backup. Isso aí é a coisa mais primordial e tradicional. Porém, a gente não consegue fazer backup com a regularidade que a gente gostaria, né? Uma segunda evolução nesse modelo é você comprar dois storages do mesmo fabricante, comprar disco suficiente para habilitar uma replicação entre os storages. Só que é uma coisa muito mais sofisticada, muito mais cara, porém, mesmo assim, você só está copiando os dados de um lado para o outro. Você não tem nenhuma orquestração, nenhuma inteligência em cima disso. É por isso que muitas empresas acabam tendo que comprar um terceiro componente, que é justamente um automatizador que faz toda essa transição para a contingência das máquinas virtuais e também a volta para a produção. O Zerto, ele pretende ser uma plataforma que atua nessas três áreas num único produto, tá? Então, evita que você tenha que comprar três soluções diferentes, né, de diferentes empresas aí, aumentando a complexidade do seu ambiente. Bom, se a gente usar as abordagens tradicionais e tivermos um problema às 17 horas da tarde, seja porque houve um arquivo corrompido ou a gente teve um problema de energia no ambiente, hoje é muito comum também infecção de vírus, CryptoLocker, ransomware está muito na moda, né? Infelizmente, tem afetado muita gente o sequestro de dados, né? Então, se você tiver um sequestro de dados às 17 horas e for depender do seu backup, muito provavelmente você vai perder o dia todo de produção, porque o seu backup foi feito na madrugada anterior. Se você for depender do snapshot do storage e da replicação do seu storage, muito provavelmente nós vamos perder algumas horas de informação. Então, apesar de tudo que foi investido, comprar dois storages, manter dois data centers, todo o licenciamento em cima disso, mesmo assim você fica exposto. Como é que o Zerto atua para evitar esse tipo de incômodo? Nós temos um conceito chamado de journal, que é em português a palavra diário. Tá? Então, toda e qualquer alteração que aconteça nas suas aplicações, o Zerto vai manter esse controle, esse diário dos blocos que estão sendo alterados. Isso vai dar uma mobilidade muito grande para a gente em termos de proteção. Vai ser uma proteção contínua e nós teremos a capacidade de voltar segundos antes do desastre acontecer. Então, pegando aquele exemplo do ransomware, imaginem que nós fomos afetados por um sequestro de dados às 17 horas. Eu posso voltar o meu ambiente para as 16h59 e 55 segundos e pinçar os dados ali que me interessam, recuperar esses dados sem ter que pagar o resgate. Okay? Podemos recuperar o site como um todo, uma situação de desastre aí pesado, né? Pegou fogo, algum problema muito grave. A gente pode voltar a uma aplicação especial, máquinas virtuais ou até mesmo arquivos de forma granular. Então, o Zerto acaba também, imagina só você tendo a capacidade de voltar arquivos, podendo escolher a data, a hora, o minuto e o segundo. Tá? Então, é uma coisa muito poderosa e acaba matando muitas das necessidades de backup. Tá? Esse journal, essa máquina do tempo aí que a gente chama, né, o journal, ele pode ter até 2 semanas de vida. Se forem tendo perguntas, pessoal, por favor, coloquem no chat e conforme o andamento aí da apresentação, a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Estamos acompanhando aqui o chat online. A primeira coisa que a gente tem aqui, então, é uma replicação
entre VMware e VMware. Nós suportamos a replicação seja entre versões diferentes do VMware, seja entre edições diferentes do VMware. Muitas vezes o cliente ele tem um VMware Enterprise Plus na produção, mas ele não quer gastar o mesmo licenciamento para contingência. Ele quer, às vezes, ter um licenciamento mais simples, um VMware Standard na contingência. Ou ele tem versões diferentes do produto. A gente suporta isso também, tá? Qualquer VMware a partir da 4.0 até a versão 6, nós suportamos. Um outro ponto aqui da nossa ferramenta, que é muito interessante, nós conseguimos replicar de Hyper-V para VMware e vice-versa, de VMware para Hyper-V. Tá? Isso aí é um ponto muito interessante, porque você consegue, além de fazer a replicação, converter essa máquina virtual. Então tem muito cliente que acaba usando o Zerto para fazer as migrações e as conversões dos seus ambientes, de um hypervisor para outro. Uma terceira forma de você usar o Zerto é contratando um Cloud Service Provider que utiliza a tecnologia da Zerto e vai te oferecer um DR as a Service. Então, ao invés de você ter um segundo data center, você pode pagar isso como um serviço e o seu segundo data center, a sua contingência, vai estar hospedado em algum Cloud Provider. Tá? Nós já temos todo um ecossistema aqui no Brasil de Cloud Providers e também no exterior. A quarta opção é você usar a Amazon, a AWS, como a sua contingência. Tá? Então o Zerto já replica tanto o Hyper-V quanto o VMware para a Amazon. Vamos então explicar um pouquinho algumas das características do produto. Né? Aqui a gente tem um exemplo onde o site de produção está baseado em VMware e o site de contingência também está baseado em VMware. Mas imaginem que o site de contingência poderia ser um Hyper-V ou poderia ser eventualmente na Amazon. Tá? O funcionamento seria o mesmo. Mas aqui nesse exemplo, a gente vai ter então o Zerto Virtual Manager, que é o primeiro componente que é instalado. Ele é um programa que é instalado dentro de uma máquina virtual Windows Server, uma máquina bem leve, com 4 GB de RAM. A gente instala essa interface gráfica que é chamada de ZVM, o Zerto Virtual Manager. A partir da interface gráfica, nós vamos instalar o segundo e último componente, que é o VRA, o Virtual Replication Appliance. O VRA é uma máquina virtual, um appliance virtual, que nós empurramos pela interface gráfica para cada ESX server, ou para cada Hyper-V do seu ambiente. No caso, nós vamos colocar um VRA para cada máquina física. Então aqui a gente já tem um ponto importante. O Zerto não depende de agentes e não precisa bootar, porque a gente não mexe no kernel do seu VMware, nem no seu Hyper-V. Então, você tem uma instalação totalmente a quente, pode acontecer no meio do dia, e além disso você consegue fazer também upgrades a quente. Isso é muito importante, e essa arquitetura bem enxuta e bem simples, ela facilita a manutenção no dia a dia. Se você for comparar, quem já teve o prazer, né, entre aspas, de ter que passar por um upgrade de firmware, de storage, de replicação e softwares atrelados que dependem do storage para replicar, é uma situação muito mais complexa do que você ter o Zerto. Okay? O VRA é ele quem faz a movimentação dos dados. Então ele vai copiar os dados comprimindo-os justamente para evitar um consumo alto de banda. Também é possível fazer um controle de banda, seja por horário ou por um limite fixo. Eu não quero que ultrapasse 50 megabits para o Zerto. A gente consegue travar isso na plataforma. O Zerto, uma vez configurado, ele não depende de agendamento. Uma vez configurado, ele está sempre replicando blocos. Esses blocos eles são captados na memória e replicados para o outro lado. Tá? Por isso a gente consegue prometer um RPO na casa de segundos. Tá? Então, se você perder dados, vão ser segundos de produção. Diferente do backup, do snapshot, que vai fazer você perder horas de dados de produção. A gente tem uma tecnologia exclusiva de captação desses dados. Nós não dependemos de snapshot nem do VMware e nem do seu storage. Inclusive, nós suportamos
disco interno. Você pode, eventualmente, nem ter um storage externo. E tudo bem para o Zerto, ok? O fato da gente não depender de um storage nem de snapshot faz com que nós sejamos agnósticos. Então, você pode ter dois storages de marcas diferentes, com topologias totalmente diferentes no site A e no site B. E isso é um dos benefícios da nossa plataforma. Tá? Um outro benefício é que você não vai gastar um caminhão de disco com o Zerto para proteger o dado. O dado ele vai ser armazenado no site B e quanto ocupa aquele journal, aquela máquina do tempo? Ele ocupa cerca de 10% do espaço original, caso você deseje manter 14 dias de journal, que é o máximo que a gente consegue hoje. Então, no pior dos casos, você vai gastar 10% do lado da contingência. Se a gente for contrastar isso com a replicação via storage, de cara você teria que pré-alocar 30% do lado de produção, mais 30% do lado de contingência, fora outras estruturas aí. Eu já vi storage pedir para pré-alocar 100% de espaço. Então, depende muito da marca do seu storage e da arquitetura dele. Mas vamos pegar por baixo. Você gastaria aí de cara 60% nos dois lados. Com o Zerto você vai gastar 10%. Então, muitos clientes decidem parar de replicar pelo storage, dar essa responsabilidade para o Zerto e acabam, por consequência, recuperando o disco. Tá? Então, isso aí é uma forma também de economizar usando o Zerto. Como é que nós protegemos as aplicações? A gente tem um grupo de consistência, que ele se chama VPG, Virtual Protection Group. O que é um VPG? Ele é um agrupamento de máquinas virtuais que seguram uma mesma aplicação. Então vamos pegar aqui o exemplo do ERP. Aquelas 5 máquinas em cinza, elas seguram o serviço de ERP. Uma é o banco, a outra é o Application Server e as outras são Web Servers, por exemplo. Então, essas 5 máquinas em conjuntos, elas vão ser replicadas. Cada VPG tem o seu RPO de forma individualizada e o Zerto permite que você priorize alguns VPGs em detrimento de outros. O objetivo do Zerto sempre vai ser tentar fazer o RPO chegar próximo a zero, ok? Então a gente vai ficar sempre na casa de segundos aí e cada VPG vai ter a sua priorização. O VPG ele é bastante importante porque ele garante uma ordenação discrita, ou seja, as 5 máquinas em cinza que representam o VPG, elas vão ter os bloquinhos alterados delas replicados ao mesmo tempo para o site de contingência. Isso é uma coisa muito importante, porque vai significar que quando um desastre for declarado, nós vamos ter um período para voltar a produção ao ar, que é o famoso RTO, ele vai ser bastante curto. A gente vai conseguir voltar a aplicação no ar em minutos. Isso porque o Zerto garante que todos os blocos estão replicados para o outro lado e todas as máquinas virtuais daquele VPG estão em pé de igualdade, eles estão no mesmo ponto do tempo. Isso é um diferencial muito grande. Vai evitar que você tenha que botar um DBA, colocando log, aplicando log para colocar a aplicação no mesmo pé de igualdade do banco, né? Então, você tem um ganho de tempo aí muito grande no momento crítico, que é quando você tem um desastre. Nós também suportamos o preceding, que é uma pré-carga dos dados. Imagina que você tem um volume muito alto de dados para replicar a primeira vez, do lado A para o lado B. Você pode fazer essa cópia num HD externo, despejar esses dados no lado B e pedir para o Zerto comparar os dois lados. Isso vai fazer com que o sincronismo inicial saia de 0 para 99% de forma muito rápida, porque o Zerto só vai transportar as diferenças. Então é uma forma de você reduzir o sincronismo inicial. Por último, nós suportamos todas as features do VMware. Então se houver aí um vMotion, Storage vMotion, DRS, HA, qualquer mexida que o VMware dê no ambiente, você não precisa mexer com o Zerto. Ele se adapta automaticamente. A interface gráfica do Zerto ela é baseada em HTML5, acessada via um web browser. Não requer refreshes, ela faz refresh sozinha e também não depende de Java. Okay? Você vai ter aqui uma situação de desastre. Como é que a gente trabalha então com
o desastre. Roberto, eu acho que está tendo algum, algum problema ali no refresh. Tá chegando a imagem certa aí para vocês, isso que importa. Perdão aí pelo incômodo. Maravilha. Vamos continuar então aqui, pessoal. Vamos para a parte legal. Imagina que eu quero fazer um disaster recovery do meu ambiente porque eu tive uma falha. Eu vou na interface do Zerto, tem um botão vermelho ali no canto direito, inferior direito, que se chama Failover. Vou clicar esse botão. Ele vai abrir uma lista com todos os VPGs, ou seja, com todas as aplicações que eu tenho. Eu vou selecionar as aplicações que eu quero fazer o failover. Vou entrar na máquina do tempo, que é o Journal, e escolher o ponto do tempo com precisão de segundos, data, hora, minuto e segundo que eu quero voltar. Por padrão, o Zerto sempre pega o último, mas se você quiser ser bem preciso e escolher, você tem essa liberdade. E depois a gente vai apertar o botão Start Failover. Então, com 4 cliques de mouse, nós declaramos desastre do ambiente por completo. O que o Zerto vai fazer quando a gente clicar naquele botãozinho vermelho? Ele vai transportar as máquinas virtuais do site de produção para o site de contingência, vai ligá-las respeitando uma ordem de boot. Então, por exemplo, você pode já informar, eu quero que o banco suba primeiro que o application e por último suba o web server. Você pode especificar essa ordem para o Zerto. Ele reconfigura os IPs, a gente consegue até trocar o MAC address da placa de rede virtual, se você precisar. E nós também suportamos scripts pré e pós-recuperação. O Zerto também permite um arrependimento. Você pode fazer uma validação. Se o ambiente não subir da forma como você quer, é possível fazer um rollback e escolher outro checkpoint dentro da máquina do tempo. Uma outra coisa que a gente consegue fazer que é muito usada é um teste de failover sem impactar a produção. Então a sua produção continua rodando, no meio do dia você vai lá e testa se o seu plano de contingência está funcional. A gente consegue fazer esse teste colocando as máquinas virtuais numa rede apartada e subindo elas para você testar. Um ponto bastante importante que é um diferencial nosso em cima de outras tecnologias. Nós não paramos de replicar enquanto o teste de failover roda. Isso é um diferencial enorme, tá? Com outras tecnologias você tem que abrir mão da proteção enquanto o teste de failover acontece. Com o Zerto isso não acontece, ok? Você pode usar também o Zerto para gerar clones do seu ambiente. Então imagina que você tem a produção, você pode gerar uma cópia dela, um clone fiel na contingência e fazer testes de homologação, aplicar um patch, ver se vai dar algum problema. E se você destruir, não tem problema. A gente gera um clone novo, fresquinho para você. Você pode também pedir para o seu binning, para todos os seus relatórios pesados, rodarem a partir do clone e não impactar a produção. Então, um uso muito interessante que o Zerto dá para a ferramenta. Uma outra característica, você pode usar o Zerto para fazer migrações de hardware, ou migrar de VMware para Hyper-V, ou de Hyper-V para VMware, com baixo impacto. Então a gente configura o Zerto para replicar, depois que ele atingir 100% de sincronismo, você vai ter uma parada de minutos, e você tem o seu ambiente já rodando numa nova plataforma, num novo data center, num novo ambiente, ou num novo storage que você comprou, né? Isso com uma parada de minutos. É bem diferente da situação onde quem não tem Zerto é obrigado a baixar o ambiente na sexta-feira à noite e rodar uma corrida contra o relógio aí, para garantir que até domingo tudo vai estar funcionando e tudo migrado para a nova plataforma. Com o Zerto, a parada vai ser de minutos, o impacto vai ser baixo e ainda ele vai te dar a possibilidade de testar antes de fazer efetivamente a virada. Bom, se a gente fez o failover, é muito provável que a gente precise fazer um failback, que é voltar a produção para o site A. Então eu fiz o failover, fiquei rodando alguns dias ali na contingência, no site B,
e eu quero voltar para o site A porque eu já corrigi o problema que tinha no site A. O Zerto ele controla os blocos que foram alterados enquanto a produção rodou no site B. Então você consegue fazer o failback e retransmitir somente esses blocos, ele não precisa trazer todos os dados novamente. Okay? Bom, depois que eu fiz toda essa brincadeira aí, é legal que o Zerto me dê um relatório. Justamente porque eu preciso provar para a minha auditoria, né, que nós estamos fazendo isso periodicamente. Você consegue também ter a seguinte situação. É possível fazer determinar qual é o RTO. O Zerto dá para a gente exatamente quantos minutos e segundos demorou para fazer a contingência. Isso aqui é uma informação que não tem preço, porque você vai conseguir ter precisamente quanto tempo demora para o seu ambiente subir em caso de contingência. Nesse exemplo aqui demorou 2 minutos e 25 segundos. E na página 2 do relatório ele lista todas as tarefas que foram feitas, se ela foi feita com sucesso ou não, e quanto tempo cada uma delas demorou. Então você consegue também determinar aí até pontos de melhoria para você otimizar esse seu processo. Tá? Então, quem tem Zerto consegue saber exatamente quanto vai perder de dados, qual é o RPO, ou seja, segundos, e quantos minutos, qual é o RTO que a gente consegue subir o ambiente em caso de desastre. Nós também conseguimos fazer o restore granular de arquivos. Você seleciona uma máquina virtual, navega no file system dela, seleciona um ponto no tempo e você consegue fazer a recuperação de arquivos. Tá? Esse arquivo pode ser um arquivo do seu file server, pode ser um arquivo que representa o seu banco de dados, né? Então é bastante usado aí para necessidades de restore, sem ter que recorrer à fita de backup. E o melhor, você vai voltar segundos antes do problema acontecer. Então a sua perda de dados vai ser muito baixa. Vamos dar um resumão aqui das funcionalidades do Zerto, então. A gente tem um software que é usado para recuperação de desastre e também replicação de classe Enterprise, que escala muito fácil. Somos totalmente integrados ao Hypervisor e a gente sabe o que está acontecendo no Hypervisor, seja no VMware, seja no Hyper-V. Nós conseguimos replicar entre ambientes dentro de uma empresa ou também para a nuvem. Somos agnósticos em termos de hardware, seja para o servidor, seja para o seu storage, para a topologia do seu ambiente. Então você pode ter dois ambientes totalmente distintos e ficando livre para comprar duas marcas de storage, de servidor totalmente diferentes. Nós não dependemos do snapshot nem do seu storage, nem do VMware, nem do Hyper-V. A gente tem um mecanismo de captura de dados próprio do Zerto. Ele está sempre replicando, você não faz agendamento, ele sempre está replicando uma vez configurado, e o RPO fica na casa de segundos. Ele garante a integridade das aplicações graças ao grupo de consistência. Nós fazemos a proteção baseada em journal, né, que é o diário. Isso permite com que a gente volte o ambiente, rebobine o ambiente como se fosse um filme, né? Como se você estivesse assistindo um Netflix. Você vai colocar esse ponto, rebobinar o filme ali para a hora que você quiser. E definindo, inclusive, não só a data, mas também até a hora, o minuto e o segundo que você quer posicionar o seu ambiente. A gente permite testar o failover, permite fazer migrações com a ferramenta, prometemos um RTO na casa de minutos e você fica fácil provar o compliance graças aos relatórios que são gerados dessas operações. Então você consegue passar por uma auditoria, consegue provar que você tem feito isso com regularidade. Inclusive o Zerto te lembra de fazer os testes de failover regularmente. Nós oferecemos uma proteção de dados com restore granular de arquivos, embutida na ferramenta, ela não é cobrada à parte. Tá? Instalamos em minutos, inclusive assim, a experiência que nós temos os dois sites, a gente consegue instalar a ferramenta do zero e deixar replicando em menos de 1 hora. Tá? Se vocês se interessarem por fazer uma POC, o time da Bravo está totalmente capacitado a fazer isso e eles conseguem provar isso daí para vocês que é instalado em menos de 1 hora.
E por último, o Zerto é uma plataforma estratégica para Business Continuity e Disaster Recovery. Tá? Isso vai ficar mais claro no próximo slide que eu vou mostrar o roadmap para vocês. Antes, eu quero falar sobre a forma de licenciamento, que é uma pergunta muito comum aí, que fica na cabeça das pessoas, né? Então, o Zerto, tudo que vocês estão vendo nessa tela aqui, o que a gente apresentou, ele faz parte do produto. Não tem Zerto Platinum, Zerto Essential, Zerto Enterprise, chama Zerto. Você comprou o produto, você tem direito a usar tudo que vocês viram, tá? Ele é cobrado por máquina virtual protegida, independente do tamanho dessa máquina virtual, quantos terabytes ela tem, independente do número de sites que você tenha. Imagina que você tem muitas filiais, quer centralizar a proteção dessas filiais num único local, o Zerto pode te ajudar com isso, e nós não cobramos o número de sites. Tá? Então, basicamente, é contar quantas máquinas virtuais você quer proteger com o Zerto e comprar para essa quantidade. Se o Zerto tiver, por exemplo, se o seu banco crescer, ou amanhã você tiver que botar mais memória ou mais vCPU na máquina virtual, para o Zerto vai continuar sendo uma máquina virtual, como sempre foi. Tá? Então é muito fácil você fazer a cotação e o time da Bravo também comercial consegue aí apoiar vocês nisso. Vou falar aqui um pouco do que vem pela frente. Tá? A gente está liberando a nova versão 5.0 no final de outubro. As novidades são, nós vamos conseguir falar com o Microsoft Azure, então nós vamos suportar, além de Amazon, também replicação para Microsoft Azure. Nós vamos suportar também a replicação de um para vários locais. Hoje a gente suporta a replicação para vários locais simultaneamente. Você pode ter, por exemplo, uma matriz replicando para 3 filiais, ou 3 filiais indo para um mesmo local. Porém, o que nós vamos conseguir fazer é a mesma máquina virtual ser replicada simultaneamente, por exemplo, para a Amazon e para outra filial de vocês. Então, isso é uma novidade que a gente está trazendo com a versão 5. O Journal também vai passar a ser de 14 para 30 dias, e a gente conseguiu uma mágica lá com a engenharia. Nós vamos continuar consumindo no máximo 10% de espaço para manter 30 dias de Journal. Tá? Então, isso é um benefício muito grande. Cada vez mais vocês vão poder depender menos de ferramentas de backup. E por último, com a versão 5, a gente também vai colocar um aplicativo para Android ou para Apple iOS, e você vai poder acompanhar o status do seu replicador, se está tudo ok com o seu SLA, se tem alguma mensagem de alerta. Ele vai ser apenas para leitura, ele não permite declarar um desastre ainda pelo aplicativo, tá? Isso a gente vai liberar mais para frente. Mas por enquanto já dá para perceber se tem alguma coisa fora do normal. Para onde que a gente está caminhando com o Zerto, tá? Hoje a gente suporta então VMware, Hyper-V e Amazon. Em breve a gente vai suportar Azure, no final de outubro. E depois a gente está estudando KVM e OpenStack. Tá? Então, a coisa vai ficar bastante interessante quando entrar o Docker. Então, a nossa ideia é conseguir trafegar qualquer carga de trabalho de dentro da sua empresa para a nuvem pública, de volta para um outro local. Você vai ter o Zerto como um grande movimentador de dados, tá? Entre plataformas, entre hypervisors diferentes, e você vai colocar a aplicação entre nuvens diferentes, da Amazon para Azure, né? Você vai conseguir colocar a aplicação aonde é o custo e é o local com a performance mais adequada para o seu ambiente. Tá? Então, por isso que a gente fala que o Zerto é uma plataforma estratégica. Certo? Então agora aqui eu passo de volta a palavra para o Roberto, para ele dar um recadinho final aqui. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat aqui, que a gente vai lendo, né? Não sei se já tem alguma pergunta aí, Roberto. Então, façam suas perguntas à vontade, enquanto eu vou tentar montar um ambiente para a gente fazer um rápido POC aqui, que a gente tem uma aplicação que a gente consegue mostrar para você rapidamente. Eu vou tentar levantar aqui na máquina enquanto vocês fazem
as suas perguntas aí pela opção Questions, aí, ok? Vamos ver, tem uma pergunta aqui. A pergunta é se o Zerto funciona somente com máquinas virtuais ou se é possível replicar um servidor físico. A resposta é que só com máquinas virtuais. Certo, Fábio? Mais perguntas, pessoal? Enquanto a gente abre aqui. Recebi mais uma pergunta. Opa, mais uma aqui. Apesar da solução não suportar, eu vou te dar um caminho das pedras aqui. Se você entrar na página zerto.com agora, vai ter o anúncio. Perguntaram aqui, o Luiz Henrique está perguntando quais são as soluções concorrentes do Zerto, né? Se vocês entrarem na página www.zerto.com, vocês conseguem verificar ali, na página inicial, tem um quadrado falando da versão 5.0. Dentro desse quadrado, clicando nesse quadrado, você consegue fazer o download de um PDF, onde nós temos um comparativo do Zerto com outras ferramentas do mercado. Ferramenta de backup, ferramenta de replicação e orquestração, ferramentas que usam a replicação via storage, né, que é o Array Based Replication. Então você consegue ver uma comparação dos pontos do Zerto. Então a gente vai abrir a demo aqui. Então, Luiz, dá uma entrada ali no zerto.com e você consegue fazer essa verificação, como é que o Zerto está posicionado versus os concorrentes. Tá? Vamos lá, então. Vai lá. Enquanto a gente abre aqui, vamos fazer aqui mais alguma pergunta aí. Se vocês tiverem, pode digitar no chat aí que a gente já coloca. Tá? Nós temos aqui, então, uma demo que ela está rodando aqui na máquina do Roberto. Vamos tentar rodar com outro browser. Vamos lá, então. Aqui, como é que está o nosso setup, pessoal? A gente tem, então, 4 data centers. Eu tenho o data center 1, que é a produção, baseada em VMware. Nós temos o data center 2, que ele está aqui bem livre, né? Que ele também é baseado em VMware. Nós temos o data center 3, que é baseado em Hyper-V. E ele só tem o System Center e o Zerto rodando aqui. E nós temos o data center 4, que é baseado na Amazon. Isso aqui é bem legal, porque assim, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, o Zerto ele foi pensado para economizar recursos. Então, enquanto a gente está replicando, nós não gastamos CPU e memória, nós gastamos somente espaço em disco. Isso é provado vocês olhando aqui na Amazon. Eu só tenho uma instância, que é a instância que roda o Zerto. Então, para você rodar o Zerto na Amazon, a gente só precisa de uma instância Windows ligada e espaço no Amazon S3, que é o serviço de storage barato da Amazon. Tá? A mesma coisa aqui, ó, eu estou replicando para o Hyper-V, eu não tenho nenhuma VM ligada.
Essas VMs não estão consumindo recursos, só estão consumindo espaço. Tá? Isso é muito importante porque você acaba economizando recursos do outro lado, não precisa ter um ambiente idêntico ao seu de produção. Tá? Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Ó. Eu tenho então, da mesma forma que eu tenho 4 data centers, eu tenho 4 Zertos, 4 interfaces gráficas de Zerto, uma para cada data center. Eu estou aqui na interface gráfica do data center 1, que é o principal. Tá? Cada quadradinho verde desse representa um VPG, que é um grupo de aplicação, um grupo de consistência. Tá? Nós temos aqui também em tempo real o RPO médio. Quantas soluções vocês já viram que te dá o RPO o tempo todo na sua cara? Né? É super difícil muitas vezes você fazer esse cálculo e ter a noção de quantos segundos você vai perder de dados. Tá? Aqui a gente fica com a informação bem clara. E nós temos também a informação de quanto de compressão nós estamos atingindo das informações. Tá? Então, se eu clicar aqui na aba VPGs, eu vou conseguir ver as duas primeiras aplicações, elas estão indo do Data Center 1 para a AWS. A terceira e a quarta aplicação, elas estão indo do Data Center 1 para Hyper-V. E as demais estão indo para o Data Center 2, que é VMware também. Tá? Aqui, mais à direita, a gente tem um RPO para cada aplicação individualizada. Tá? Deixa eu só ver aqui que pintou uma pergunta. A pergunta é se eu posso falar mais sobre a segurança dessas aplicações na cloud, nessas clouds públicas, né? Como é que o Zerto interage com a Amazon, por exemplo? Aqui na Amazon, você vai ter um Zerto Cloud Appliance, que é uma instância Windows rodando o nosso produto, e para fechar o link entre a Amazon e o seu site principal, você vai ter que ter uma VPN, algum mecanismo aí de segurança implementado. Isso aí é nativo da Amazon, tá? Ela oferece um serviço que chama VPC, que é uma conexão privativa para você, né? Ou você pode fechar uma VPN, justamente porque você acaba usando o link de internet, né? Então, esse tipo de segurança ela é inerente dos provedores de cloud pública, como a Amazon e a Azure, tá? É nativo deles. E o Zerto acaba tirando proveito dessa segurança que é nativa dos próprios provedores. Então, voltando aqui, ó, eu tenho meus VPGs, eles estão replicando, alguns estão com 8 segundos, outros estão com 3 segundos, isso aqui vai variando de acordo com o VPG. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos fazer um failover. Lembra que eu tenho o teste de failover? Ou se eu clicar na chavinha aqui, eu posso fazer um live failover. Esse live failover, pode reparar que ele mudou a cor aqui da barra justamente para indicar para o operador. Olha, nós estamos fazendo para valer. Isso aqui não é um teste, não é uma brincadeira. Mas se eu trocar aqui a chavinha para teste failover, aí eu consigo fazer um teste sem impactar a produção. Tá? Então, se eu clicar no botão failover, eu posso escolher todos os VPGs que eu quero aqui fazer o teste. Dou next, entro na máquina do tempo, escolho o momento do tempo que eu quero, com precisão de segundos. Dou next e clico em start failover. Ou seja, com poucos cliques de mouse, mais precisamente 4, eu declarei e ele abre aqui uma task para cada VPG. O que ele está fazendo por trás? Ele está replicando os dados e colocando no ar, ligando as VMs, respeitando uma ordem de boot em cada data center. Então eu tenho do data center 1, eu estou replicando para 3 outros data centers. Como vocês podem ver aqui no vCenter do data center 1, que é a produção, eu estou com tudo rodando. Todas as máquinas estão rodando e ligadas. Se eu for para o Data Center 2, que é outro VMware, olha que legal, ó. Agora o Zerto já criou algumas máquinas virtuais. E ele coloca esse apêndice, traço Testing Recovery, justamente para indicar que é o Zerto que está testando essa máquina. Tá? Se eu for para o Hyper-V, olha lá,
Agora tem umas maquininhas lá também com Testing Recovery. A gente consegue também verificar a situação. E na Amazon também subiram algumas máquinas como Testing Recovery. Tá? O que a gente consegue fazer aqui de interessante? Eu posso ir lá para a minha contingência e homologar. Eu quero ver se esse Zerto funciona mesmo, eu quero ver se meu banco está íntegro. Então você pode abrir uma sessão, é uma máquina totalmente funcional. Tá? Você vai abrir uma sessão, vai botar seu DBA ali para homologar a aplicação, fazer a checagem se aquele ponto do tempo está adequado à necessidade dele, né? E o mais importante, enquanto a gente faz todos esses testes, nós continuamos replicando. Tá? Você não teve que abrir mão da proteção por conta do teste. Vai que seu DBA demora aí 2 horas para homologar todas as aplicações, você ficou 2 horas exposto. Com o Zerto isso não vai acontecer. Tá? Terminou de homologar, você vem na interface e aperta o Stop. Ele vai perguntar se foi um sucesso ou uma falha, esse teste que você fez. Apertou Stop, ele vai desmontar todo aquele circo que ele montou. Tá? Então você vai ter aqui uma situação onde você tem toda uma interação com o vCenter, com o System Center, né? E você acaba tendo um desmonte do ambiente lá sem ter que interagir. Tudo isso é orquestrado pelo Zerto, automatizado pelo Zerto. Ele limpa aqui o Data Center 2. Se a gente for lá para o Hyper-V, voltou a ser só a maquininha do System Center e a do Zerto. E lá na Amazon também agora a gente volta a ter só o Zerto. A interface do Zerto. Então, isso é uma forma de você fazer um teste de failover. E o legal é que ele deixa um relatório aqui para a gente. Tá? Então, se você pegar um relatório, ele já num PDF, ele tem aqui, para o VPG, que se chama File Server 1, a gente demorou o RTO 1 minuto e 14 segundos, e essas são as tarefas que foram executadas aqui na página 2 do relatório. Tá? Então, se você é um cara conservador, você pode se comprometer com a sua corporação que em 5 minutos você vai subir o file server em caso de desastre. Porque você sabe que demora 1 minuto e 14. Tá? Então, fica bem fácil para você justificar perante a diretoria o seu plano de contingência e você não precisou escrever uma linha de documentação. Está tudo documentado pelo Zerto. Deixa eu voltar aqui para demo. Uma outra coisa legal que eu quero mostrar para vocês é o Restore granular de arquivos. Tá? Então, eu venho aqui no botão Actions, Restore File, escolho a máquina virtual que eu quero restaurar o arquivo, escolho o ponto no tempo que eu quero voltar. Aqui eu estou usando o Journal. Aí essa máquina virtual ela tem 2 discos. Eu quero montar o primeiro disco dela. Ele me dá um warning aqui que vai montar o disco. Uma vez montado esse disco, a gente navega no ambiente até chegar onde nós queremos o arquivo. Marcamos um ou mais arquivos e depois é só clicar no botão Download. Ele vai jogar esse arquivo para a gente. Se eu marcar vários arquivos ou uma pasta, o Zerto já cria um zip, um ponto zip para a gente. Tá? Então, imagina você ter o poder de voltar. Seu chefe te liga e fala, olha, eu apaguei a minha aplicação, apaguei a apresentação que eu estou trabalhando desde as 7 da manhã, agora há pouco, e é 4 horas da tarde. Não tem backup, não tem nada, porque o cara fez aquilo durante o dia. Se você tem o Zerto, você consegue voltar segundos antes dele ter feito a besteira. Ou, se você sofrer um ransomware, sofreu um ataque de vírus, travou tudo aí, tudo bem. A gente volta o file server segundos antes do vírus atacar, recopia os arquivos para um local secundário e você continua a sua vida. Sem ter que pagar o resgate, né? Até porque o pagamento do resgate não é garantia que o hacker vai ser ético o suficiente para te dar a chave, né, de desbloqueio. Então essas são 2 das principais funcionalidades que eu queria mostrar aqui para vocês. Tá? Eu agradeço então a atenção de todos aí. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui na parte de chat. Né? Eu vou passar a palavra aqui de volta para o Roberto, da Bravo Tecnologia. Obrigado, Érico. Bom, espero que vocês tenham gostado.
A gente está gravando esse webinar, vai estar disponível no site a partir de amanhã. Então, se vocês quiserem rever, pode baixar lá o vídeo diretamente no nosso canal do YouTube. Tá? Se vocês estão interessados em discutir com mais profundidade, pode mandar um e-mail para contato@bravotecnologia.com.br ou ligar, ou ligar no nosso telefone, que é o 5543-2020, que é 5543-2020, e a gente vai entrar em contato com você, o nosso time comercial entra em contato com você para marcar uma reunião, para a gente explicar novamente, e conforme for, a gente pode até muito facilmente montar um ambiente de prova de conceito diretamente no seu ambiente. O que você precisa ter? Para você fazer uma prova de conceito no seu ambiente, você não precisa ter 2 sites. Com um único site, a gente consegue emular um disaster recovery usando, por exemplo, um único ambiente com um único vCenter. Tá? Então a gente já consegue fazer o teste. Se você já tiver, por exemplo, um site secundário, por exemplo, com Hyper-V, então a gente coloca o Virtual Manager, o Zerto Virtual Manager num site, o Virtus Virtual Manager no outro site, e já começa a fazer as replicações, e você já consegue fazer os testes de failover e o failback de máquinas de teste que você quiser, ou até máquinas de produção. Enfim, tem aí um monte de possibilidades para fazer. Então, e um ponto de atenção, tem muitas oportunidades de redução de custo. Eu vou citar algumas. A gente teve um cliente que estava com um problema de storage quase cheio, e ele tinha a replicação usando produtos de mercado, e ele gastava muito espaço em disco com a replicação desse produto de mercado. Tá? Então, a gente foi lá e colocou o Zerto, e ele falou, ótimo, eu vou, em vez de fazer ampliações caras no meu storage, eu vou colocar o Zerto, eu vou ter um benefício muito legal, porque eu vou ter muito mais funcionalidades de replicação que eu tinha antes, usando uma verba que eu já tinha aprovado de ampliação de storage. Né? Então ele atrasou a ampliação de storage dele, porque ele não precisou, porque o Zerto gasta muito menos disco. Né? Então, então, se o teu storage, se você está pensando em disaster recovery e teu storage está quase lotado, você vai ter que ter investimento em hardware, você deixa de ter, você vai fazer menos investimento em hardware com isso, e pode justificar a aquisição do Zerto. Então, converse com a gente se você tem realmente a necessidade, a gente marca uma reunião e visita vocês, tá ok? Bom, foi um prazer, e eu... mais alguma coisa, Érico? Tem uma pergunta aqui. Não, eu acho que é só um agradecimento. É um agradecimento do Nelson. Obrigado, Nelson, aí pela participação. Pela participação. Então tá bom. Então é isso. Qualquer dúvida, então, por favor, entre em contato. Agradeço a todos e uma boa tarde para vocês. Até logo.